Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje ele fala de um assunto muito importante, que é esse. Para qual tipo de grupo de pessoas a Bíblia fala? E você pode me responder, a Bíblia fala para todos os tipos de pessoas. Versículos da Bíblia são para todos nós. Mas na verdade Deus tem me revelado que não é assim. Eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiramente quero ler um versículo muito conhecido, que é 2 Crônicas 7:14. Que fala assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse versículo de 2 Crônica 7:14 foi muito usado na época da pandemia pelos cristãos. Até o presidente, na época, pressionado pelos cristãos, né? Falou que os cristãos tinham que fazer um jejum, né? Baseado nesse versículo para poder tirar, né? A pandemia, o Covid de nós, né? Para que não fizesse vítimas, né? Não tivesse vítimas. E o resultado foi que muitos milhões de pessoas no Brasil jejuaram, né? Logo no começo da pandemia, e mesmo assim milhões de pessoas morreram. Então não funcionou. Mas não funcionou por quê? Porque a coisa mais errada que a gente pode fazer quando a gente lê a Bíblia é pegar versículos isolados, né? Então, vamos ver o contexto de 2 Crônica 7:14, e aí veremos que aqui Salomão está quase começando a construir o templo, né? E Deus está falando com ele sobre o fato que ele habitará naquela casa mesmo, e que, através daquele tempo, com a súplica das pessoas, né, ele já sabia da apostasia, que a pessoa ia a, deixar ele de lado, a seguir aos seus deuses, a não obedecer à vontade dele. Né? Então, ele, a um certo ponto, fala desse versículo. Então, esse versículo aqui não pode ser aplicado para a gente agora. Tem que ver o contexto. Então, Deus tem falado comigo que a Bíblia fala para quatro grupos de pessoas, quatro. Fala com o povo hebreu, fala com o povo gentil, né, separadamente, fala com o povo gentil e judeu juntos, algum versículo da Bíblia fala e juntos, e algum versículo fala sobre a igreja, específica pela igreja. Então, um versículo isolado, que não tem nada a ver com a gente, não pode ser usado, aplicado nos dias de hoje. Tem um versículo da Bíblia, um capítulo que Paulo dedica, né? Me parece 1 Coríntios 12, mas não tenho certeza disso. Mas que Paulo fala sobre, o capítulo todo, sobre o véu das mulheres, que não tem nada a ver com a gente. A gente aqui mora no Brasil, ninguém usa véu aqui. Então tem versículo, a gente tem que ver o contexto, que os versículos, as palavras de Deus na Bíblia são faladas. Então, a Bíblia não fala, todos os versículos da Bíblia não são para nós, né? Eles são vivos, ele pode ensinar algumas coisas, sim, mas a gente não pode aplicar eles a nós, porque não vai funcionar. E o Evangelho, a Bíblia, as palavras de Deus têm que funcionar. Se a gente pegar versículos que não tem nada a ver com a gente e aplicar no dia de hoje, vai dar errado. Como deu errado na época da pandemia. Milhões de pessoas morreram. Não adiantou jejuar. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o jejum também, sobre o jejum na nova aliança, né? Porque a gente está na nova aliança, né? Que é muito importante saber por qual motivo a gente tem que jejuar. Então jejuaram, não teram nada, né? Milhões de pessoas morreram. Então, que a gente possa entender isso, e não pegar versículo isolado, mas sempre analisar quando a gente lê a Bíblia o contexto. E pedir a revelação do Espírito, que a gente tem, se a gente quiser mesmo se aprofundar mais na palavra, pedindo a revelação do Espírito, a gente pode sozinho ter revelações profundas de Deus. O negócio é querer. Um abraço grande, escreva nos comentários. Se você sentir no coração também de compartilhar, compartilhe, escreva os comentários. Se você quer comentar, comente. E até a próxima.